A pergunta que fica é, primeiro, né, dando essa introdução, você acha que é possível falha zero? Né? Você acha que isso é uma coisa possível? Pode pensar assim, bom, possível talvez seja, provável muito pouco. O que eu já ouvi, assim, nesse sentido, em algumas aulas de algumas pessoas, né, de algumas escolas, de algumas consultorias, muito baseado na questão da filosofia do TPM, é que algumas empresas no Japão conseguem não sei o quê. Cara, isso é tudo conversa. Não tem empresa nenhuma no Japão com falha zero, não tem empresa nenhuma nos Estados Unidos com falha zero. Quem consome, quem estuda, né, quem busca conhecimento fora do Brasil sabe disso, né? Eu acho que o mercado de conhecimento em manutenção no Brasil está muito fechado, está falando das mesmas coisas, está todo mundo falando das mesmas coisas. Eu acho que também teve livro sendo escrito em cima de livro e o conceito não foi bem desenvolvido. Tem muita coisa teórica em cima de teoria, né? Então tá a teoria em cima da teoria e não tem um fundamento dentro de uma realidade. E isso induz, quer queira, quer não, as pessoas que estão estudando, né, buscando conhecimento nessa área, querendo se desenvolver, porque a manutenção dentro da engenharia, ela é uma baita porta de entrada de trabalho, e talvez seja uma das maiores. Depois tem a área de projeto, a área de desenvolvimento de produto, a área de design, etc., né, que não é tanto, mas manufatura, etc., não é tanto assim. Nas áreas de manutenção, área de projeto, eu entendo como sendo as mais pesadas, né, as que captam mais engenheiros. E o pessoal buscando ter conhecimento, eles vão ver que a teoria não tem nada a ver com a prática, mas é nada, nada mesmo. Não é assim, é uma questão de, bom, e esse talvez nem seja o perigo, né? Porque se tu te der de conta assim, bom, a teoria não tem nada a ver com a prática, aí tu já tá bem. O problema todo é tu achar que o lugar que tu tá é que é o lugar completamente errado e que se tu tivesse no lugar ideal a teoria ia dar certo. Aí tu entrou num mundo construído da tua cabeça baseado num conhecimento teórico que não existe dentro da realidade. Porque a manutenção, ela não é uma disciplina exata. Ela não é uma disciplina objetiva, né? Ela é um ramo da engenharia que está se desenvolvendo há bastante tempo, né? As teorias da manutenção, elas são bem antigas, elas não são novas. Existem uns 2, 3, 4, 5 escritores que deram uma fundamentada na coisa. Aqui no Brasil tem pessoas que, como o Júlio Nassif, o Allan Kardec, eu acho que são os maiores expoentes ainda, né, na parte de manutenção. Tem mais, né, o pessoal da escola antiga e da Brahman, não lembro todos os nomes agora, mas tem o Gil Branco Filho, etc. E traz um incorporamento, acho que talvez sejam os maiores representantes ainda, né? Tem o pessoal também que dá o curso de PCM lá na Brahman, Braidot, né? Também, bem antigo, tem vários livros publicados. Tem mais um, que eu me esqueci o nome dele, vou lembrar agora, mas são o pessoal, né, da antiga que vem, né, desenvolvendo a cultura de gestão de manutenção, mas em sua grande maioria foram pessoas que realmente trabalharam na área. Apesar de ter uma teorização nos livros, assim, que eu acho que, vai lá, é necessário, etc., mas existe uma vivência. Então, as palavras que estão sendo colocadas ali no livro, elas têm um peso real, né? Diferentemente de teoria em cima de teoria. Então, tu teoriza, tu pode criar toda uma teoria da manutenção baseado no que já foi escrito, sem nunca ter pisado numa fábrica.
Isso é plenamente possível. Todos os professores que eu tive da disciplina de manutenção, em todos os lugares que eu tive, exceto o Senai, nunca trabalharam em manutenção. Nunca. Então é óbvio que o cara ele não está falando de algo que ele vivenciou. Ele está te passando uma teoria. E aí é nesse sentido que surge umas monstruosidades, que nem existe escola de manutenção falando que a abordagem da manutenção preventiva não é a melhor abordagem. Mas o cara não está colocando o exemplo prático do que ele está falando, ele está falando em linhas gerais. Só que o que o incauto, né, que é o cara que não estudou, que pegou esse estudo parcial, esse estudo plástico, o que o incauto, né, ele começa a enxergar as coisas através desse óculos que é a escola de manutenção passou para ele. Então eu já tive em reuniões de manutenção preventiva, de PCM, onde o rapaz mencionou lá, não, a gente sabe aí que a manutenção preventiva só atende 11% das falhas. Cara, um verbalismo completamente descorrelacionado da realidade. O cara, ele está falando uma coisa que ele nunca nem viu, que ele não enxerga e que não tem relação nenhuma com a fábrica onde ele está. E é isso que gera também essa ideia de falha zero. A falha zero não é um problema tu ter isso como ideal, porque a partir do momento que tu assume que uma coisa é ideal, tu já assume que ela já não está no campo da realidade. Então, não tem problema tu definir isso como um idealismo, né? O problema é tu acreditar que isso seja possível, que isso existe em algum lugar. O problema não, porque os japoneses, não tem essa conversa de os japoneses, cara. Ah, porque na indústria aeronáutica, eu vou chegar lá, vou falar um pouco sobre isso. E tudo é coisa assim que ninguém nem viu, porque não existe. Não existe. Então, existe essa contradição interna, né? Que é a primeira contradição, que é tu definir uma estratégia de manutenção onde tu está assumindo que alguns equipamentos tu vai tratar com manutenção corretiva, que eu particularmente não acredito nessa estratégia, apesar de ser a estratégia que todos os cursos de gestão de manutenção em PCM vão falar a mesma coisa em todos os lugares do Brasil. Equipamento classe C, não sei o que, manutenção corretiva, como usar a manutenção corretiva como estratégia. Eu, quando era mais inocente, logo comecei a estudar, até já falei essa besteira aí, mas isso não é bem assim. Não é que tu não possa usar, mas isso não é bem assim. A gente está falando em classe de criticidade, a gente está falando de uma abrangência de máquina, a gente não está falando de uma abrangência de equipamento. E para manutenção não existe máquina. Para gestão pode existir, mas para manutenção, no sentido de manutenir os equipamentos, tu dá manutenção em equipamento, não dá manutenção em máquina. Tu dá manutenção no motor, tu dá manutenção no redutor, tu dá manutenção no complemento hidráulico, tu dá manutenção nos tubos da caldeira, né? Tu dá manutenção na caldeira. Então, tem uma coisa importante, que quando a gente fala assim, falha zero, tá, mas que falha tu tá falando? Falha primária? Falha secundária? Falha funcional? Falha potencial? Se eu já estou usando como estratégia uma manutenção baseada na condição, que é quando eu acompanho a condição da vida útil do equipamento ou do componente, né? Acompanho o equipamento para chegar no componente, quando acompanho essa vida útil e eu determino um momento ali, né, que eu vou intervir, mas baseado na condição. Não é baseado em horas de trabalho, não é baseado em tempo calendário, nada disso. Não é uma manutenção preventiva sistemática. Manutenção preventiva baseada na condição, que é apoiada pela inspeção detectiva, que é apoiada pela inspeção preditiva. Então, eu já estou buscando falhas potenciais. Para evitar a falha funcional, eu vou buscar a falha potencial. Que zero falha. Como é que vai ter zero falha se eu estou buscando a falha?
Não tem como ter zero falha. Nesse sentido. Então, primeiro, qualquer pessoa que falar para você assim, a gente vai buscar a falha zero. Tá falha zero do quê, cara? Falha zero de componente? De equipamento? De máquina? De linha? De processo? Do que tu tá falando? Porque às vezes, e na grande maioria das vezes, nem o cara sabe do que ele tá falando. Então a desconversa vai ser sempre assim, não, pessoal, é o ideal. Que ideal, cara? Isso não é ideal. Tu acha que não existe essa história, apesar de existir, né? Mas não deveria existir com homens práticos. Tu é engenheiro, tu é um especialista, tu é um técnico. Não tem essa questão de ideal. Tu faz o que dá porque tu tem. E tu busca uma melhoria contínua com os pés no chão.